Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre a vacina contra o coronavírus. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data, encomendada pela CNN Brasil, mostra que 46% dos brasileiros afirmam que não tomariam uma vacina de origem chinesa contra a Covid-19. Os números refletem a politização e o aumento da desinformação na pandemia. Um estudo da União Pró-Vacina da Universidade de São Paulo aponta que de maio a junho houve um crescimento de 383% no número de fake news sobre a vacina da Covid-19. As postagens analisadas foram feitas em páginas do Facebook dos dois maiores grupos anti-vacinas do Brasil. Para falar sobre a vacina contra o coronavírus, eu vou conversar com o Gustavo Cabral, que é imunologista PhD pela Universidade de São Paulo, pós-doutorando pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e pela Universidade de Berna, na Suíça. Ele também é pesquisador da FAPESP e colunista do Viva Bem, o canal de saúde de bem-estar da UOL. O Luiz de Almeida, que é biólogo formado pela PUC de São Paulo, PhD em microbiologia na área de genética de bactérias, pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele é diretor nacional do Festival Internacional de Divulgação Científica Pint of Science, um brinde à ciência, e coordenador dos projetos educacionais do Instituto Questão de Ciência. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor, com Júlia Pereira, e a participação especial do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luiz. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Nessa polêmica da vacina chinesa, que o governo federal mantém com o governo do estado de São Paulo, como é que você vê a cobertura da imprensa, da grande imprensa brasileira? Olha, a imprensa, de maneira geral, ela tem se colocado nessa questão da pandemia, né, de uma forma que eu vejo até correta, porque nós, jornalistas, temos um papel social a cumprir, temos uma responsabilidade social. E nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, nós temos que esclarecer toda a população dos riscos que há e das possibilidades de cura para essa doença. E você jogar contra a vacina, você jogar contra as possibilidades de vacina, seja ela chinesa, marciana, jupiteriana, seja lá de que raio for, isso é de uma ignorância total, Joel. Falando em esclarecimento, Frank, não era necessário uma campanha da grande imprensa esclarecendo a população a respeito da importância da vacinação? Sem dúvida. Como eu acho que isso vai vir, viu, Joel? É que a vacina ainda não está pronta. Né? Iniciar uma campanha agora de vacina sem ela existir ainda, né? Ela está em testes ainda, eu acho prematuro. Mas acredito eu que a partir do momento que essa vacina esteja pronta, esteja já possível de ser oferecida na rede pública, pelo menos aqui em São Paulo, que acho que está sendo feito um trabalho para isso, a imprensa, a grande imprensa, com certeza, e nós mesmos aqui do Observatório, estaremos engajados nessa luta para a divulgação da vacinação em massa da população. Bom dia, Gustavo Cabral. Bom dia. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Obrigado. Gustavo, como é que você vê essa polêmica? Nós estamos assistindo um retrocesso da ciência no nosso país? Sim. Na verdade, a ciência do país ela é uma gangorra enorme, né? Uma oscilação. Na verdade, é o que nos destrói, assim, em termos de produtividade intelectual, essa oscilação política. Mas agora a gente saiu da oscilação e foi para baixo de vez, assim, foi para um momento de Jordano Bruno, assim, onde a gente tem que estar preocupado se vai ser massacrado com opinião, tipo assim, científica. E coisa que ciência não é opinião, né? Você não tem que não tem que abrir para opinião pública ou governamental se essa ou aquela vacina ela é boa ou não é. Isso é técnico. Isso tem uma equipe técnica que faz uma avaliação
e tem a discussão para chegar a um resultado. Olha, nós temos esse resultado, isso pode favorecer isso, mas tem suas limitações. Então, isso é o trabalho técnico-científico. Então, essa brigaiada de opinião, de divisão social, isso é um desserviço assim, para a humanidade, para a sociedade, incalculável, infelizmente. Bom dia, Luiz de Almeida. Olá, Joel, Franklin, Gustavo, muito prazer, muito legal, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão. Como é que você vê esse momento da ciência no nosso país? Olha, é a primeira vez que a gente discute tanto e por tanto tempo ciência do jeito que está sendo discutido, né? A gente até brinca que tem duas pandemias, né? Tem a pandemia do coronavírus e tem uma pandemia de informação muito grande que a gente tem que lidar com isso todo dia. Então, isso de discutir fase 1, fase 2, a vacina de Oxford, a vacina chinesa, é a primeira vez que a gente faz isso, e os cientistas, muitos dos cientistas, não estavam muito preparados, né, para esse tipo de interação tão próxima com o público. E a gente escuta todo dia, fora do nosso círculo de cientistas, dúvidas frequentes, que é, olha, essa vacina é segura? Por que eu não posso tomar essa vacina? Então, isso do governo também não trazer uma informação clara, coesa, e em conjunto, né, em ressonância com todos os governadores, é um problema gigantesco, porque daí é os cientistas contra os políticos, contra os médicos, contra outros cientistas. E aí ninguém sabe em quem escutar, né, em quem ouvir, e quem acreditar sobre onde a informação está vindo. Então, por mais que seja legal, interessante isso do cientista tomar um palanque agora, né, ter um holofote sobre ele, eu acho que ainda falta muito em termos de comunicação da ciência para a gente aprender, e tomara que essa pandemia sirva de muito de lição para isso. Gustavo, há uma campanha contra a vacinação no país, e não é de agora. Nos últimos 5 anos, não se conseguiu chegar ao que o governo esperava para vacinar crianças, sobretudo as crianças, das vacinações mais básicas. Como reverter isso num momento importante que a gente vive uma pandemia, quer dizer, que é a maior crise sanitária que o país viveu no século? Uhum. Isso talvez seja um dos trabalhos mais complicados, porque se nós tivéssemos nós chegamos a um limite, né, de desinformação, de tentativa de gerar caos, pelo mais alto escalão. Se nós tivéssemos, por exemplo, um alto escalão, por exemplo, governamental, por que essas pessoas têm ouvidos? As pessoas têm influência muito grande. Com a união da mídia, que se não é a mídia, na verdade, o caos estaria ainda maior, estaria muito maior, tá? E esse engajamento científico. Se a gente não fizer isso, não fizermos essa união para trazer a sociedade para nós, a gente não vai conseguir. Se a gente, semanalmente, às vezes até diariamente, a gente está discutindo a situação de que o presidente falou que o ministro não pode comprar uma vacina porque eu não gosto do governador. Desde quando nenhum dessas pessoas tem autoridade científica para ter uma opinião sobre isso? Entende? Uma coisa é você ter opinião sobre diversas outras coisas que te cabem, mas científica, eu não vou comprar porque isso é do governador que eu não gosto, porque vem da China, que a China fez isso. Meu filho, se a vacina vier de Marte e tiver eficiência e segurança, a gente precisa trabalhar junto para vacinar, para ter um controle, sabe? E essa bagunça vai nos dar um trabalho, Joel, que a gente não tem condições de calcular agora, infelizmente. Eu acho que é importante, Gustavo, explicar para o nosso ouvinte o que é a vacina chinesa. Você escreveu um artigo na Folha na semana passada, falando que, inclusive, a vacina chinesa é uma técnica antiga já, né? Que ajuda até você descobrir certos aspectos importantes a respeito do que é uma vacinação coletiva, né? Em geral. O que é a vacina chinesa? Olha, assim, basicamente, o que eles fizeram foi apostar numa estratégia que já funciona, tá? Que funciona, tem suas limitações, mas que funciona. Eles pegam um vírus, inativam, eu vou utilizar a expressão inativar, a expressão morto, tá? Eles matam o vírus, basicamente, porque como o vírus não tem vida, a gente não pode utilizar essa expressão, mas inativo por calor, questão química, enfim. Eles inativam o vírus e, entre aspas, injetam no organismo. O vírus não vai causar problema nenhum.
Para isso, eles usam outros componentes, adjuvante e tal. Isso é padrão, isso é mais velho do que nós, sabe? Do que a nossa idade. Aconteceu em outras vacinas, Sim, por exemplo, como a da gripe. A gripe, da raiva. Então, é algo que funciona. Então, eles fizeram essa aposta. Aí ele pergunta, por que todos os outros não fizeram? Porque eles também têm limitações para produzir anticorpos. Essa vacina é muito boa. Tá? Ela é muito eficiente para produzir anticorpos e neutralizar, mas ela tem suas dificuldades. Por isso, entram novas tecnologias. Por exemplo, ela não é tão boa para ativar outros componentes do sistema imunológico, e aí entra essas outras novas tecnologias. Além de que, para a gente não é problema, mas pensando em países que têm outros coronavírus, que têm relação cruzada, possa ser que tenha algum problema, tá? Reatividade cruzada, para ter, por exemplo, é o que a gente chama... Esse problema que você está dizendo é os efeitos colaterais? Não necessariamente. Eu vou dar um exemplo como acontece com a dengue, tá? Que você vê quando a pessoa tem a dengue do tipo 1 e quando tem a dengue do tipo 2, ao invés de proteger, na verdade, pode ser que a doença venha a ser piorada. Mas não é o caso aqui. Nós não temos SARS tipo 1, o MERS, nós não temos esses outros coronavírus. Para a gente, ela pode ser muito eficiente. Tá? Então, basicamente, é isso que eles apostaram. Eles não apostaram em tecnologia inovadora. Eles foram certeiros, mas tem suas limitações. E as limitações que a gente diz são técnicas que nós, cientistas, trabalhamos para melhorar. Mas a partir do momento que essa vacina, que já é uma estratégia muito antiga, na verdade, a primeira geração de vacina, são as vacinas que vêm dando certo, tá? Que chega a ser licenciada, com todo perdão, não tem mais discussão pública, jornalística ou governamental. Já teve um embate tão pesado cientificamente que, olha, nós vamos ter essa vacina que ela vai ser muito eficiente nesse grupo, tá, de vacinados, nós vamos ter essa quantidade de proteção, então vamos trabalhar junto para vacinar e conseguir controlar. Simples assim, não tem muita discussão, não. Ô, Luiz, eu quero te ouvir. Essa vacina, qual é o prazo dela, Luiz? Ela dura um ano, como normalmente as vacinas, ou você toma uma dose e já vale para a vida toda? Jogou a pior pergunta para o Luiz. Viu? Mas isso que a gente quer descobrir ainda, né? Pelo que a gente está observando, e eles já falaram isso, né? Que a efetividade da vacina, nos estudos que eles observaram, vai ser de 2 doses, né? Então não vai ser uma só. Uma dose já vai ser suficiente para a gente dar uma certa imunidade para a população, mas o que realmente vai funcionar muito bem seriam 2 doses. O quanto ela vai durar? Aparentemente esse vírus não é um vírus que muta muito, como o vírus da gripe, que a gente tem todo ano, precisa produzir novas vacinas da gripe, né? Então a gente espera lá no hemisfério norte, no inverno, ver quais cepas estão circulando mais lá do vírus e falar, olha, hemisfério sul, quando o inverno chegar aí, vai ter esse tipo de vírus da gripe circulando por aí. Então, aí a gente faz vacinas para esse tipo. E é o contrário mesmo, quando é inverno aqui, o pessoal do hemisfério norte fica de olho no que está acontecendo aqui. Aparentemente, o SARS-CoV-2, ele tem mutações, claro, a evolução vai acontecendo, mas não especificamente nas proteínas de interesse para a gente, né? Que são aquelas espículas, que hoje a gente pode falar com tranquilidade isso. Todo dia aparece essa proteína lá, né? Então, aparentemente, o que a gente tem de expectativa é que ela não precise tomar várias outras doses ao longo dos anos. Mas é o que a gente vai observar. A gente está com a pandemia, não tem um ano de pandemia, né? Então a gente vai ter que descobrir ainda várias coisas delas. Mas aparentemente esse vírus não é um vírus que muta muito nesses alvos que a gente sempre está produzindo a vacina, sempre procurando produzir as novas vacinas, como o Gustavo estava falando aí, né? Vamos ouvir agora a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Unicef prepara estoque de 1 bilhão de seringas para a futura vacina contra o Covid-19. O Alexandre Soares, direto de Nova York, traz as informações. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, vai reservar 520 milhões de seringas até ao final do ano para garantir o abastecimento quando uma vacina contra a Covid-19 estiver pronta. Até 2021, o plano é chegar a 1 bilhão destes equipamentos. Assim que as vacinas forem licenciadas, o mundo precisará de tantas seringas quantas doses de vacina. O objetivo é garantir que cheguem aos países antes das vacinas.
Em comunicado, a diretora executiva do Unicef, Henrietta Ford, disse que vacinar o mundo contra a Covid-19 será um dos maiores empreendimentos em massa da história da humanidade e é preciso agir tão rápido quanto a produção de vacinas. Além das seringas, o Unicef está comprando 5 milhões de caixas de segurança para que os materiais possam ser descartados de maneira segura, evitando o risco de ferimentos e doenças transmitidas pelo sangue. Equipamentos de injeção têm vida útil de 5 anos. Os prazos de entrega também são longos, pois estes itens são volumosos e precisam ser transportados por frete marítimo. As vacinas são sensíveis ao calor e normalmente transportadas mais rapidamente por via aérea. Além de economizar tempo, a compra antecipada de seringas e caixas de segurança também reduz a pressão no mercado e previne picos iniciais de demanda. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a vacina contra o coronavírus, com o Gustavo Cabral, que é imunologista, e o biólogo Luiz Almeida. Se você está gostando do nosso programa, você pode também seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhar as informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. Franklin Valverde. Diga, Joel. Muito bem. E para seguir o observatório, o que nosso ouvinte deve fazer? Exatamente. Tem as redes sociais e, além das redes sociais, tem uma boa novidade também para os nossos e as nossas ouvintes. O Observatório do Terceiro Setor está com um novo número de WhatsApp. Tá? Através desse número de WhatsApp, você pode enviar perguntas para os programas que nós transmitimos aqui pela Brasil Atual, sugestão de pautas, enfim. Você tem um canal direto conosco. Anotem aí o nosso número, prefixo 11 98851 2317. Vou repetir, prefixo 11 98851 2317. Joel, eu queria aproveitar e fazer uma questão aí, tanto para o Gustavo como para o Luiz. Nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, as redes sociais elas são importantes para divulgar, mas também elas causam muita desinformação, né? Tem muito fake news circulando, muitas dúvidas, e isso acaba repipocando. E eu tenho acompanhado algumas redes, alguns grupos, e às vezes eu vejo pessoas assim postando a seguinte frase: quando chegar a vacina, sejam elas quais forem, né, quando chegarem as vacinas, eu, se possível, vou me vacinar nas duas que estão aí, que estão para cirurgia, a da Oxford e a da chinesa. Isso me parece um pouco loucura, né? Enfim, um espírito um pouco, digamos, desesperado de tentar a solução. Então eu coloco para os dois, né, para o Gustavo, para os dois especialistas nessa área. É possível fazer isso? Ter as duas vacinas, se vacinar duas vezes? Uma só não é suficiente para resolver? Gustavo. Aí, Luiz. Ô, Gustavo. Pode ir, Gustavo. Essa aí é mais para você, acho. Não é só... Isso não vai acontecer, não deve acontecer. Isso é extremamente antissocial. Quando a gente fala em obter uma vacina, quando as vacinas forem licenciadas, elas vão ser muito bem direcionadas para quais serão os públicos-alvos, quantas vacinações vão precisar, provavelmente 2. Então, quando a gente fala em uma população de mais de 200 milhões de pessoas, para 2 vacinações nós vamos precisar, no mínimo, 400, assim, imagino que vai vacinar todo mundo, isso não vai acontecer, mas 400 milhões de doses, ou seja, quase meio bilhão. Tá? E aí a gente viu na reportagem que está tentando produzir 1 bilhão de seringas, ou seja, quase seria apenas para metade só para o Brasil. Então, assim, quando você fala, eu vou tomar as 2, você não apenas está tendo uma decisão médica, né, individual, que olha, eu vou tomar as 2 que eu vou me proteger. Com qual embasamento técnico você está fazendo isso? Você está tomando essa decisão, e nessa questão social de que você não apenas está tomando tomando sua vacina e tomando a do outro. Então, assim, não é bem assim. Escuta, aprende a escutar. Eu entendo que o desespero, eu entendo a sociedade, o desespero, a necessidade da proteção, mas o desespero é uma das melhores estratégias mercadológicas, tá, pessoal? Então, assim, quando você entra em desespero, a melhor estratégia que se tem é o desespero. Mercadológico, financeiro, político. Então, mantenha a calma, escute os especialistas que estão preocupados em passar informações cuidadosas, tá? Consequentemente, eles não têm uma estabilidade social. Para esclarecer a todos e todas.
Gustavo, e eu acho que o pessoal, ele, por conta disso da informação, e vem político falando, em novembro a gente vai ter a vacina, em dezembro a gente vai ter a vacina, o pessoal acha que vai chegar a vacina pronta, segura, eficaz, e vai estar no mercado para a gente comprar, vai estar na esquina ali para a gente tomar, né? Então eu vou tomar as duas porque vou ter disponível as duas. Até chegar em pessoas saudáveis essa vacina, que não é naquele grupo de risco, que não é o pessoal que está na linha de frente, olha, na melhor da perspectiva, se tudo der certo, é lá 2022, então pode acalmar até, se tudo decorrer muito bem, mais ou menos, e aí tem toda essa questão da logística ainda, de como que vai ser, dependendo de que vacina, tem que transportar de um jeito, outra vacina transporta do outro, armazenamento do outro, seringa para todo mundo, então não é que vai chegar, ficou pronta da China, vou ali na esquina e vou tomar. Tem esse outro pequeno detalhe também, né? Pode falar. Luiz, eu queria te ouvir sobre uma coisa. O Gustavo falou do grupos sociais. E a gente ouviu durante a pandemia que quem deve ser vacinado inicialmente é o grupo de risco, que são o pessoal da área de saúde e os idosos. Esta vacina chinesa, ela é especialmente para os idosos ou ela é para a sociedade em geral? Só deve começar com o pessoal da área de saúde e com os idosos, mas ela serve também para a faixa etária da meia-idade e dos jovens também? Ela já se mostrou segura para todas as faixas etárias. O que a gente faz, essa estratégia de vacinar primeiro quem está mais exposto ao vírus e quem tem mais chance de realmente pegar com a Covid-19, com aquela doença mais grave, né? Não só aqueles sem sintomas, você está com o vírus, mas sem sintomas. Então, essa estratégia de vacinar primeiramente os agentes de saúde, o pessoal que está na linha de frente, é estratégia porque eles estão ali mais expostos ao vírus mesmo. Mas ela vai funcionar, aliás, é o que a gente quer ver, se ela é eficaz mesmo, para todo o grupo da sociedade toda, tá? Então, é uma vacina que vai, realmente, se funcionar, vai vacinar todo mundo. Mas aí tem essas estratégias por conta disso, da exposição e de casos que são mais afetados, né? É um grupo de risco, são idosos, que a gente tem por enquanto, pessoas com alguma outra comorbidade. Muito bem, tem muitos ouvintes querendo participar do nosso programa. Eu quero esclarecer que nós estamos fazendo essa entrevista por Skype. Você pode deixar registrado no telefone que o Franklin disse, que vai repetir ao longo do programa, e depois a gente repercute com os convidados e coloca nas nossas páginas da nossa rede. Ô Gustavo, dizer não à vacinação é dizer não à vida? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. É dizer não à vida, é dizer não à organização social, é dizer não ao respeito para contigo e para com o outro. Quando você não se vacina, você não... Ok, você tem uma decisão, fala, eu não vou me vacinar. Ok, mas você sai para ir ao mercado, você não vacina o filho, mas o seu filho vai para a escola. Então, às vezes, você está suscetível, você pega o vírus e você pode passar para outro que, por exemplo, tem uma comorbidade, outras pessoas do grupo de risco. Você vai falar, ok, eu não vou me vacinar porque é um direito meu. Tá bem, mas você vai ao mercado, não vai? Você vai sair para ir ao shopping, não vai? Então, você tem um direito seu de não se vacinar e o direito do outro de estar protegido. Então, assim, é um não à vida, é um não direito do outro também de viver. Não só a sua vida, mas ao direito do outro. Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais além do próprio umbigo, assim. Quando você fala em jovem, o governo do estado e do município acena com a volta do ensino fundamental aqui em novembro, sem a vacinação ainda, que a vacina ainda não está pronta. Você concorda com a volta às escolas nesse momento? Vai ter que ter uma estratégia muito bem articulada para voltar às aulas, tá? Porque, assim, não teria possibilidade alguma de voltar às aulas com a mesma quantidade de pessoas que tinha antes, tá? Não tem, porque a proximidade é muito grande. Quais seriam, a volta às aulas, quais os grupos? Por exemplo, você tem um certo controle vai imaginando o segundo grau. Você tem como controlar. Você acredita que consegue controlar uma criança? Vou usar a expressão, criança é nojentinha, criança pega aquele negócio, passa para o outro e coça e pega na merenda do outro, isso é praticamente impossível você controlar. As crianças é praticamente impossível, ninguém controla as criancinhas, sabe? A turma mais jovem, não. A turma mais velha talvez tenha uma condição de ter um controle melhor, uma educação, uma instrução, distanciamento, como é que vai ser feito. Agora as séries iniciais, eu imagino praticamente impossível. Eu não sou técnico nessa área, mas assim,
Não precisa entender que ninguém controla a criança. Ninguém. Imagina, você botar um menino, você vai ficar aqui sentadinho. Quando você tiver um catarrozinho, você vai me chamar, que é para eu limpar. Você está brincando. Isso não vai acontecer. Eu quero ouvir a opinião do Luiz. Luiz, você concorda com a volta às aulas em novembro, 2 meses do encerramento do ano? Agora a gente não tem mais ano, né? Ficou. Quem for voltar, vai voltar, não vai ter férias, não vai ter muitas dessas coisas. O problema é que a gente já viu diversos países, alguns países, na verdade, fazendo essa reabertura e fechando 2, 3 semanas depois de novo, porque aumentou muito o número de casos. A gente coloca de novo pessoas que são suscetíveis de volta à atividade em conjunta, né, em aglomerações, e aí professores entram em risco. Então, o que acontece? Abre, é motivo para depois de 2, 3 semanas voltar a fechar de novo. Se a gente abrir sem esse controle nenhum, sem pensar muito bem na estratégia de controlar as crianças, né, como o Gustavo estava comentando, que não tem jeito, realmente, elas vão trocar merendas, vão se pegar, vão se abraçar, querem, né, ver o amiguinho de novo. Então, a gente voltar para a escola, voltar a reabrir a escola, que era uma coisa que devia ser uma prioridade melhor, antes até de que bares, restaurantes e tudo mais que já está reabrindo, é ter estratégia para fazer isso, mas não reabrir de qualquer maneira, porque sim. E aí é isso. Depois de 2 semanas, vai começar a aumentar o número de casos e a gente vai ter que fechar de novo as escolas. Então vai ser um trabalho duplo se começar a fazer isso sem estratégia nenhuma, né? Falando em estratégia, o que você considera fundamental que o governo deve realizar para voltar com as aulas? Então, eles sempre falam, a gente vai dar álcool em gel, vai dar distanciamento. Olha, tem muitas escolas que a gente recebe informações de estado, de município, que não tem nem sabonete no banheiro, né? Não tem papel higiênico, não tem sabonete. Como é que vai dar álcool em gel para essas crianças, para estar ali na escola, para os professores, né? Então, realmente, pensar numa estratégia, se não tem nem o básico ainda ali, que a gente sabe que previne, que é álcool em gel, máscara para todo mundo, e aí um distanciamento relativamente... se colocar 80 pessoas de 40 pessoas dentro de uma sala, de novo, não vai dar certo, né? Então, vai abrir para quem? Quem que vai ser esses daí? Eu acho que é muito complicado a gente pensar em reabertura antes de resolver esses problemas bem mais básicos ainda, que é de pelo menos sabonete e álcool em gel ali para as escolas. Né? Agora nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia a todos. Tudo bom? Bom, uma pesquisa chamada Cadê a Nossa Boneca, realizada pela ONG Avante, aponta que apenas 6% das bonecas produzidas no Brasil e 9% das comercializadas em lojas online são negras. Os dados têm como base sites de fabricantes e lojas de brinquedo. O levantamento analisou 1.093 modelos de bonecas divulgados em 14 sites de fabricantes de brinquedos associados à Brinq, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedo. Desse total, apenas 70 eram negras e 6 empresas nem sequer fabricavam esse tipo de produto. E um levantamento feito pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Ensino Superior mostra que, com a crise gerada pela pandemia, mais de 850 mil alunos deixaram de cursar o ensino superior na rede particular. A redução representa 13,2% das matrículas das faculdades privadas brasileiras. Já a taxa de inadimplência nas mensalidades cresceu 29,9% no primeiro semestre do ano, em relação ao mesmo período de 2019. E a edição de 2019 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou um registro de estupro a cada 8 minutos no país. Em 2015, havia ocorrência de um estupro a cada 11 minutos. Em 2019, foram mais de 66 mil boletins de ocorrência de estupro e estupro de vulnerável nas delegacias de polícia. 85,7% das vítimas é do sexo feminino. O que é um absurdo. Júlia, são essas suas informações. Você volta na próxima semana. Obrigado e até lá. Obrigada. Muito bem, essa foi a Júlia Pereira com os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor, as principais matérias. Me ocorreu repercutir com você, Gustavo, algo importante. A população de baixa renda está sendo mais atingida pelo coronavírus. Dentro da população de baixa renda, os negros. Há alguma explicação científica? Eu posso... Assim, científica, essa questão social.
Por isso que a gente estava discutindo previamente que não tem como a gente discutir ciência apenas em laboratório, a gente tem que discutir ciência num contexto mais amplo, mais social. A gente tem É contemplar sempre as desigualdades que existem no país. Não tem como não chamar isso a atenção. Só que, assim, tem outro fato interessante que ela citou, eu vou voltar para isso, mas tem outra informação interessante que ela citou, que eu talvez contar uma historinha rapidinho de um exemplo quando eu estava dando aula numa faculdade particular. Você viu falando que diminuiu o número absurdamente, o número de inadimplência, e eu estava dava aula na faculdade particular antes de ir para a Europa e tal, e aí um professor comigo falou: Gustavo, o que é que chegou para mim, que sou classe média, essa banalização de gente entrando na faculdade? Eu fiquei assim, eu falei, não estou acreditando, você é um professor universitário me fazer uma pergunta dessa, como assim? Aí eu até brinquei, eu falei, pronto, pergunta o que acontecia há 10 anos, o salário sempre atrasado, hoje não tem atraso mais, hoje você tem 40 horas aulas e pode escolher se você pudesse, teria 40, 50 aulas, com essa questão social, porque sempre vai afetar quem tem menos condições, né? Os mais vulneráveis. Só que quando afeta os mais vulneráveis, afeta todo mundo, afeta a classe média também. A gente precisa pensar mais além do nosso umbigo, que é para a gente tentar entender. Olha, então, professores universitários estão sendo desempregados, aí a culpa é de quem? A culpa é sempre anterior, nunca é do atual. É um movimento de que você bota todo mundo em sala de aula, você tá desrespeitando a educação, pelo contrário, quem está entrando com cota está dando show. Então, assim, é questão social, não tem como. Claro que vai afetar aquelas pessoas que não têm o acesso à instrução que nós temos, tá? Aquelas pessoas que vão precisar sair de todo jeito porque tá passando fome, sabe? Porque se você me perguntar, Gustavo, hoje, Gustavo, com 18 anos, o que você faria? Eu te digo, eu sairia. Porque eu morava sozinho, tem que me virar para conseguir alguma coisa para comer. E eu não tinha terminado nem a 8ª série aos 18 anos. Então, qual a capacidade de imaginar isso para o que eu imagino hoje? Hoje eu falo, olha, não, eu tenho as instruções, tenho condições. Mas se fosse Gustavo aos 18 anos, ia fazer a mesma coisa, ia ser o mais vulnerável, ia ser o que mais iria afetar. É o que acontece com a maioria das pessoas, pessoal. Vai afetar eles, porque alguém fala, você tem que ir trabalhar. Tá bom, você tem que trabalhar, mas ele tá no escritório, tá num bom apartamento e não sai, fica só recebendo os lucros que chegam. Então, claro que vai afetar essas pessoas. Claro que vai. São as pessoas mais vulneráveis. E quais são as pessoas mais vulneráveis no Brasil? São os afrodescendentes, meu filho. Acabou a escravidão e mandou para escravidar de outra forma. Antes de ouvir o Luiz, eu queria repercutir com o Franklin o que você disse, Gustavo. Franklin, é o velho preconceito da classe média, né? Quando os pobres tiveram uma ascensão econômica e tiveram acesso aos bens de consumo e principalmente à educação superior, aí se resgatou o velho preconceito, né? É verdade, João. O Gessé de Souza, grande sociólogo, grande estudioso brasileiro, ele coloca muito bem isso, né, na Elite do Atraso, né, que é um livro que recomendo às pessoas a lerem. Ele mostra o quanto que a nossa elite é atrasada. A escravidão faz mais do que 130 anos que acabou a Lei Áurea, né, que diz que libertou os escravos e tal, mas a mentalidade escravocrata, infelizmente, ainda permanece na elite brasileira, tá? Isso é reflexo do que disso que nós estamos vendo. Eu acho que o Gustavo colocou muito bem essa questão, né? Infelizmente, nós seguimos e continuamos ainda com esse preconceito, né? Achando que as classes chamadas mais baixas, né, menos posses, são inferiores, né? E isso se reproduz quase que eternamente num contínuo no Brasil. Isso que precisa acabar, né? Essa discriminação, esse preconceito ainda que essa classe média e para cima, pior ainda, né, se acha iluminada com alguma coisa, algum benefício que tem que ser eterno, que veio quase como que dado por Deus, ou sei lá, que entidade divina. Quando, na verdade, não é assim, não, né? As pessoas, sejam elas brancas, negras, amarelas, vermelhas, sei lá, que raça tiverem, que etnia tiverem, são iguais e assim que devem ser tratadas, né, Joel?
Posso fazer só um adendo? Claro, por favor. Por favor. Sabe uma das coisas que eu mais odeio hoje, Frank e Joel? Quando tentam me usar como meritocracia. Cara, eu odeio isso. Assim, é de uma burrice, assim. A meritocracia, né? Eu te dou um Fusquinha e eu vou com uma Ferrari, né? Bom, isso. Iguais. Vamos lá. Vamos aí correr. A gente chegou, mas você que saiu, porque eu terminei o segundo grau aos 22 anos, né? Tá vendo aí que se quiser, consegue? Aí eu fico assim, meu filho, eu sou exceção da exceção. E se é exceção, as pessoas pensam que é bom, isso é horrível. O mundo não é feito de exceção, não. Quando você passa a exceção, você deixa... Tanto você passa por várias fases, várias gerações, e você vê aquelas pessoas tão próximas terem ficado, sabe, não ter seguido, e aí alguém vem me dizer sobre meritocracia, eu odeio isso, eu olho assim e falo, que estupidez, velho, quanta incapacidade de raciocinar, sabe? Você sabe que o que você está falando foi resgatado há 10 anos atrás com o sistema de cotas. Determinada classe social não queria o sistema de cotas, porque é o seguinte, pela meritocracia que você tem que estar numa escola pública como a USP. Ainda hoje, né, Joel? Ainda hoje, né? Mas vamos ouvir o Luiz. Luiz, entra nessa discussão, quero saber a tua opinião. Só para complementar o que vocês estão falando, a gente tem que escutar algumas coisas tipo, não, o brasileiro pode até pular no esgoto que não vai pegar a doença, ou não, moradores, pessoas em situação de rua, moradores de rua, devem ser mais resistentes ao coronavírus pela falta de banho. Então a ciência tem que procurar saber disso. Isso foi dito por um candidato à prefeitura aqui de São Paulo. São Paulo. Então, exatamente o que você está falando. Eu acho que é o pensamento, conclui muito bem o pensamento que vocês estavam tendo, de que ainda a gente tem essa cultura, né, de que, não, eles são mais resistentes, então eles estão lá porque eles ainda estão fazendo. E aí eles pedem ainda que a ciência explique por que morador de rua, na opinião dele, é mais resistente ao coronavírus. E aí lá no Instituto Questão de Ciência, a gente foi fazer a ciência disso daí mesmo. A Natália Pasternak, a mãe dela, que é uma excelente professora também ali da ECA, fizeram exatamente esse levantamento. Se era verdade isso, né, que os moradores de rua eram mais resistentes ao coronavírus, claro que não. São tão suscetíveis ou até mais que a gente. Se fosse isso, era pela falta de banho. Aí é um absurdo, né? Que a gente tem que tentar explicar cientificamente para uma pessoa dessa, que é da elite, esse tipo de argumentação que ele faz, né? Então, realmente, é lamentável a gente ter que escutar certo tipo de argumentação nessa linha de pensamento. E por que você acha que ainda permanece essa visão preconceituosa? As desigualdades do país foram ainda mais explicitadas durante a pandemia. E a gente observou que o Brasil tem que se debruçar sobre esse problema. Por que ainda persiste isso, segundo a tua visão? O que nós devemos fazer para mudar? Era o que a gente estava discutindo até com o Gustavo, né, cara? Acho que agora, antes aqui do programa, que a gente viu muitas coisas acontecendo de pessoas que a gente achava que eram nossos ídolos na ciência, tanto dentro e fora da academia, políticos também, que a gente achava, não ter ídolo político, mas que a gente acreditava que seria uma pessoa ok, razoável para comandar certos governos. E aí a gente vê que quando vem a escancar essa pandemia, que ninguém estava preparado, a gente vê realmente a ação que eles estão pensando, que as pessoas já eram daquele jeito, só estavam meio mascaradas porque não tinha oportunidade, né, de acontecer isso. O porquê que ainda persiste isso, olha, eu não tenho capacidade nenhuma para responder essa pergunta de maneira tão fácil assim, Joel. Mas então, eu posso fazer eu posso dar uma cutucada. O Gustavo quer fazer uma observação. Eu quero dar cutucada contigo, sabe por quê? Porque também o posto de super-herói nunca foi afetado. Mantinha numa condição de super-herói e a gente falando antes aqui, todos serem low profile, ou seja, serem adestrados, e aí de repente chega uma juventude que fala além da ciência, questiona, discute, fala a importância dessa relação social, e aí a mídia de repente fala, olha, tem uma ideia nova aí. E aí essas pessoas que são extremamente narcisistas e dominantes, meio que perde que perde-se um pouco o chão. Como assim? Eu não sou mais o dono da verdade? Porque se você tira do conforto, essas pessoas se mostram como são. No conforto, todo mundo é igual. Todo mundo toma uísque, fala as barbaridades e todo mundo ri. Porque é ele que está falando. Então,
quando você cutuca, quando você chega, questiona, quando você não é submisso, aí que a gente reconhece as pessoas como elas são, conhece como elas são. Eu vou interromper a minha entrevista com o Gustavo Cabral, imunologista, e o Luiz Almeida, biólogo, para o Frank fazer um convite para você, ouvinte, e os nossos dois convidados participarem da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Franklin. É verdade, João. Nós estamos com uma nova campanha, nós estamos com a campanha Observatório em Movimento. O que é o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que tem o objetivo de apresentar informações, dicas, sugestões de especialistas de várias áreas do conhecimento de como viver melhor nesse pós-pandemia, nesse chamado pós-pandemia. Como nós vamos fazer agora para viver melhor nesse momento que nós estamos vivendo. Para isso, eu convido a todos e a todas que acompanhem os conteúdos da campanha Observatório em Movimento pelo nosso site, www.observatório3setor.org.br, e também que nos acompanhe em nossas redes sociais. No facebook.com/Observatório 3 Setor, no Insta, @Observatório 3 Setor, e no YouTube também, youtube.com/Observatório 3 Setor. E ainda repetindo também, coisa que eu já falei no início do programa, que é importante, o nosso novo número do WhatsApp, prefixo 11 988512317. Gustavo, a pandemia trouxe, como eu disse anteriormente, uma realidade, mostrou uma realidade que muitos brasileiros não conheciam. Nós precisamos mudar para viver no pós-pandemia. Esse é o objetivo do Observatório em Movimento. Mas eu queria repercutir com você que paradigmas os cientistas devem adotar, novos paradigmas, para viver o pós-pandemia no nosso país. Vamos ter alguns, tá? Primeiro, a gente descer do palanque. Descer do palanque e entender que nós somos seres, como diz o Frank, que tem uma ação social, tem uma responsabilidade social. Então, quando a gente desce do palco e fala, olha, aqui é a oportunidade da gente se juntar, se comunicar com todos e trazer a sociedade para o nosso lado, mas para isso a gente tem que dar um passo de comunicação, de chegar com as pessoas e falar, nós falamos a mesma língua, que é o interesse social, basicamente. O que se produz aqui no Brasil, basicamente, praticamente tudo que é investido aqui em ciência no Brasil é investimento público. Então tem que retornar para o público. Não tem outra questão. Assim, essa é uma questão que a gente vai ter que entender. Olha, nós cientistas vamos descer do palco, descer do palanque, vamos botar os pés no chão, unir com a sociedade, com a comunicação, ter mais acesso e também dar mais acesso, que a gente vai precisar evoluir. Porque tudo aqui no Brasil, praticamente tudo aqui no Brasil, é público. Então, tem que ser para o público. E a gente precisa entender isso como cientistas. Eu quero te ouvir, Luiz. Que novos paradigmas você, como cientista, deve desenvolver para encarar a pós-pandemia, que vai continuar a crise política, econômica, social? Pois é, eu concordo plenamente com o Gustavo, esse papel social da universidade. A gente sempre tem aqueles 3 pilares que a universidade gosta de se gabar, né? Que é da pesquisa, do ensino e da extensão. Que a extensão, sim, seria esse papel social de sair dos muros da universidade. A gente escuta muito esses discursos bonitos, só que daí a gente não vê muita ação coordenada sobre isso, né? E quem faz esse tipo de papel de comunicação, cientistas que fazem comunicação, até hoje ainda é muito mal visto pelos seus próprios pares, pelos seus outros cientistas, né? Então, você está fazendo comunicação, você está falando com o público, você poderia estar produzindo muito mais artigo científico dentro ali da academia. Então, esse é o principal paradigma que a gente tem que, dar um jeito de dar valor para essas pessoas que fazem comunicação e ter uma comunicação profissional dentro dos próprios institutos, dos departamentos, das universidades. Só para você ter uma ideia, Joel, eu fazia um projeto ali na USP, em volta com as escolas, e escolas que não eram só públicas, eram escolas particulares também, que a gente levava palestras, falava sobre diversos temas científicos dentro das escolas, para as escolas lá dentro. Então a gente fala, olha, a gente é cientista, a gente está trazendo aqui algumas coisas para vocês. Eles, nossa, mas você é cientista? Vocês parecem normais, né? Vocês não parecem louco? Então essa é a imagem que a gente ainda tem. E as pessoas também não sabiam que na USP se fazia pesquisa. E a USP é uma coisa gigante ali perto onde ela está localizada. É uma coisa grande que as pessoas falam, é um lugar bonito, que dá para andar de bicicleta, que dá aula, que tem universidade, que tem vestibular.
mas que faz pesquisa? Nossa, não sabia que era ali que fazia pesquisa. Então, a primeira pergunta que a gente fazia era sempre isso. Aonde vocês sabem que tem pesquisa no Brasil? E as escolas do lado da USP. E eles não sabiam responder onde que era feito. No Butantan, do lado ali do Instituto Butantan também. E a gente falava, olha, inclusive, vocês podem visitar nossos laboratórios. Eram pessoas que já eram de terceiro ano, estavam quase para prestar vestibular. E falava, vocês podem visitar o laboratório para ver como que é o dia a dia de um cientista, para ver o que a gente faz dentro do laboratório, né? E quando a gente falava isso para as crianças ali, para os adolescentes, eles ficavam encantados, escutando, nossa, mas é aberto, a gente pode ir? A gente pode ir no seu laboratório, Luiz? Eu falei, pode, claro, a gente vai receber vocês muito bem. Então, esse é o principal ponto, é a universidade se colocar como parte da sociedade, não uma coisa ali que é um parque bonito para você andar de bicicleta, ou que só tem balbúrdia, gente pelada andando, né? Essas coisas que a gente acaba escutando também. Nesse momento de polarização, aproximar a ciência da sociedade, sobretudo agora, né? Quando nós encontramos um governo federal subjetivamente negando, né? Primeiro começou negando a crise do Covid-19 e depois agora uma campanha contra a vacinação. Então, isso, eu acho que os governos, eu acho que não é exclusividade desse governo, claro que acho que se escancarou e é um dos piores, mas pelo menos há 3 outros já mandatos, a gente vem sofrendo cortes dentro da universidade de uma forma, tipo, vamos cortar metade do orçamento, mais metade de novo, vamos cortando metade até não tiver mais aquele último pedacinho de metade. Então, isso de ter valor, olha como que a gente tem cientistas brilhantes aqui no Brasil, como que a gente poderia se dar muito melhor com essa pandemia, ter soluções muito mais rápidas e práticas com ciência daqui de dentro, com iniciativas daqui de dentro. Eu conheço colegas de profissão que fundaram startups, né, que agora está nessa onda, de produzir proteínas. Então, eles sintetizavam proteínas, e isso é super importante para a detecção do vírus, inclusive. A gente conseguia fazer enzimas ali que poderiam ser detectadas pelo vírus dentro aqui do Brasil, sem precisar importar teste de fora. E para fazer a vacina. E para fazer a vacina, tem diversos grupos com diversas maneiras pesquisando isso. A gente está muito próximo do pessoal ali do Instituto de Ciências Biomédicas, o Gustavo está aí para mim falar isso também. Então, o pessoal em Pernambuco fazendo outro tipo. E a gente tem que pensar como fazer vacina aqui no Brasil, nas condições que a gente tem aqui no Brasil. Não fazer essa vacina super moderna, cheia de RNA, a gente não vai nem conseguir produzir esse tipo de vacina. A gente tem que ir na realidade do Brasil, ver como que a gente consegue produzir uma vacina em larga escala com baixo custo, né? Senão não adianta nada a gente pegar uma super moderna que a gente não consegue nem produzir aqui, tem que ficar sempre importando, sempre importando. Gustavo, eu quero repercutir outra decisão do governo, do Estado. Eu já repercuti com você a volta às aulas. O governo autorizou a abertura dos shoppings, mas não dos parques públicos. Isso faz sentido para você? Isso, assim, são questões bem complexas, assim. Houve até a abertura do cara da Havan, não sei o que, tal, uma coisa lá no norte. Ele fez uma abertura, foi uma das coisas mais esdrúxulas que eu vi assim, na TV há pouco tempo, assim. É muito de como isso é organizado, entende? Você tem uma organização muito bem feita, as coisas voltam aos poucos. Não é que a gente é contra de voltar, é a maneira que se é tratado. Entende? Então, você volta, você tem uma organização, você tem um limite, você mantém um distanciamento, você tem um trabalho educacional, instrutivo, isso é normal. Mas quando entra esse exagero, assim, esse extremismo, aí a gente já sabe que vai dar M. Não tem como pensar de outra forma, sabe? Se não tem organização, um trabalho muito cuidadoso, não vai. O Brasil Cidadão, nós estamos a 5 minutos de encerramento do nosso programa. O Brasil Cidadão entrevistou 2 importantes cientistas que, preste atenção, ouvinte, defende a vacinação e a importância da vacinação no nosso país. Eu gostaria das considerações finais sua, Gustavo. Antes eu queria perguntar para o Frank. Frank, numa frase, o que você diria a respeito desta falsa polêmica, né, colocada pelo governo federal e em relação à vacinação no país? Não deem ouvido a essas falsas, a quem vai contra a ciência. A ciência, ela pode errar sim, mas ela erra muito menos do que as falsas ilusões e o terraplanismo mental
de certas figuras. Muito bem. Gustavo, eu gostaria das suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no nosso programa? Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado pela entrevista. Nós vamos conversar outras vezes a respeito da vacina chinesa. E lembrando uma coisa, Gustavo, você não falou, mas eu estava lendo, se não me engano, não sei se está no seu artigo da Folha, é de que os insumos de antibióticos vêm da China e da Índia. Ou seja, você não pode dizer, hoje, o antibiótico que eu estou tomando, que alguém está tomando quando contrai uma gripe, é também o que vem da China. Né? Então, como eu disse, é uma falsa discussão, mas de qualquer maneira eu quero suas conclusões finais a respeito da sua participação no programa e desta polêmica e da importância da vacinação. Se for tirar a China do jogo, a gente vai ficar sem roupa. Ô, pessoal, não tem como a gente deixar de escutar os especialistas. A gente estudou a vida toda para dar uma informação. A gente não está dando informação simplesmente por achar. O que acontece, até fazer uma questão do que o Frank falou, o que acontece que esse governo, na verdade, é o que ele faz a vida toda. Ele nunca fala algo que seja com embasamento técnico-científico para que gere uma estabilidade social. Isso é um desastre contínuo, assim, um atrás do outro. É uma semana atrás da outra. Não há objetivo de organização social. Há objetivo de gerar o caos para parecer com algo milagroso que não existe. Isso é bem típico do que nós estamos vivendo. Só para não esquecer, eu voltei para o Brasil no final do ano passado. E as duas primeiras coisas que eu escutei aqui foi que a universidade pública é lugar de maconheiro e laboratório de sintetizar droga. Então, assim, do ministro da pasta mais importante do Brasil, que era da educação. Então, assim, só para você ter como exemplo, na minha chegada, exatamente, quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estou? Então, assim, a gente não pode esquecer essas coisas, não. E é uma coisa repetida atrás da outra, da pasta mais importante do Brasil, que é a pasta da educação. Luiz, suas conclusões finais. Joel, Frank, Gustavo, muito legal participar dessa conversa. Contem comigo sempre aí quando precisar, estamos sempre às ordens. Eu vou voltar numa coisa que você até falou no começo, Joel, que é do pessoal da UP Vacinas. O Instituto Questão de Ciência acabou de firmar uma parceria junto com eles, exatamente com esse próprio instituto ali que nasceu no Instituto de Ensinos Avançados ali de Ribeirão Preto, para combater exatamente esses grupos de fake news relacionados à vacina, que a gente tinha muita ideia de que era uma coisa distante, que era lá nos Estados Unidos ou no Reino Unido, que tinha esse movimento muito grande, né? E eles desmascararam uma coisa que, se não fosse eles chamarem a atenção, estaria crescendo, ainda está crescendo muito, mas de uma forma debaixo dos nossos olhos, assim, sem a gente ver. Então, eles viram que exatamente isso. Tem um pequeno grupo de pessoas que produzem essas fake news, mas é um grande número que estão compartilhando. Uhum. Então, o que a gente tem que fazer na área de comunicação, que é principalmente onde o Instituto Questão de Ciência está trabalhando, é dar ouvido para essas pessoas que estão em dúvidas ainda. Aquela lá que já saiu, o anti-vax radical, que são o que estão produzindo essas fake news, muito difícil a gente vai conseguir converter a mente deles, converter eles desse movimento de antivacina. Mas as pessoas que ainda estão com dúvidas, que são pessoas humildes, que não têm acesso à informação ou que têm acesso a muita informação, é o que a gente tem que chamar a atenção, é o que a gente tem que dar, sabe, ser um barquinho no meio desse inundado de informações que a gente tem e dar a mão para essas pessoas e trazerem elas para perto da segurança, da informação de qualidade. Então, isso que... Nesse momento é a principal preocupação do Observatório do Terceiro Setor, Luiz. Perfeito. Então, eu acho que é esse tipo de informação de qualidade que a gente tem que se preocupar com essas pessoas que ainda estão em dúvidas. E são dúvidas sinceras, porque é um falando uma coisa, outro governo falando outra, cientista falando outra coisa. Então, eu acho que quanto mais a gente falar todo dia sobre isso, fazer postagens, fazer programas, é o melhor. Não é ficar, não, é só uma coisa lá de fora, esse movimento anti-vacina, nunca vai chegar aqui no Brasil, porque o Brasil sempre teve um grande potencial de campanhas de vacinações sempre bem executadas, né? Então a gente tem que ficar muito de olho nisso, que já estamos atrasados, muito atrasados em relação a esses grupos. O Brasil Cidadão está terminando, mas eu agradeço a presença do Gustavo Cabral, que é imunologista, do biólogo Luiz de Almeida. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, você vai acompanhar o nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, a campanha Outubro Rosa e o câncer da mama no Brasil,
que mais atinge as mulheres no mundo. Não perca, às 9 horas, na próxima quinta-feira, acompanhe nosso programa no Observatório na Brasil Atual, a campanha Outubro Rosa e o câncer da mama. E nós ficamos por aqui sempre, na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.